Amém. Som? Tudo bem aí? Amém. Nós tivemos, acho que o Raul já compartilhou, mas eu quero dar mais uma ênfase nisso, né? Nós tivemos uma semana toda voltada aí à oração, intercessão nessa semana. E foi muito precioso, né? Esse tempo que nós vivemos na presença de Deus. Quem passou aqui pelo menos um dia aí pela semana de oração, amém, foi muito bom, né? Nós realmente vimos como que o Senhor nos conecta os nossos corações, né? Eu, na sexta-feira, compartilhei hoje com o pessoal que estava aqui no culto da manhã, né? Como que na sexta-feira a gente ficou assim deslumbrado de ver o Senhor nos levando para aquele lugar da marcha, né? Nós finalizamos aqui marchando, nós oramos na sexta-feira pelo avanço da igreja, e foi tão precioso, porque a gente conseguiu conectar tudo, né? Pelo menos ali na minha cabeça, estava passando assim como se fosse um flash, né? Um filme, daquilo que Deus vem falando nessas últimas semanas, e parece que uma conexão com aquela palavra que Deus nos deu no dia do aniversário da igreja, né? Aquela palavra das muralhas de Jericó, 6 anos simbolizando a caminhada dos homens, 6 anos simbolizando talvez ali o nosso esforço, né? A parte nossa humana para que Deus pudesse cumprir a vontade dele, e aí o 7º ano simbolizando exatamente, aliás, o 7º dia, né, simbolizando o 7º ano da igreja, foi o tempo da plenitude, o tempo da vitória. E já na sequência, Deus também nos surpreendeu muito com aquilo que nós vivemos na reunião de liderança na quarta-feira. Foi muito especial mesmo. A gente viu como que o Senhor tem o controle das coisas, como a Natália estava falando. Às vezes a gente faz um programa, né? E inclusive aquele dia eu tinha uma palavra para pregar, que eu tinha programado, mas o Senhor dirigiu, né? E às vezes a gente faz uma programação, mas quem dirige de fato é o Senhor, e foi um verdadeiro derramar do Espírito, mas creio que mais do que isso, foi também o apontar do Senhor para as nossas vidas, para algo que Ele está fazendo na vida da igreja. E depois viemos dessa semana de oração, e sexta-feira aquela marcha profética foi algo realmente que encheu meu coração. Eu comecei a pulsar com alegria sobre tudo isso, e tenho entendido que sim, né, o Senhor quer levar a sua igreja para uma nova estação. Quando eu falo a sua igreja, eu estou falando sobre você, estou falando sobre a minha vida. Que sim, o Senhor está confirmando palavra sobre um novo tempo. E eu estou lendo atualmente, né, o livro de Crônicas, e na minha leitura sequencial, eu vim olhando ali o livro dos reis, né, desde Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Todos esses livros, eles têm uma marca bem específica, né, que é aquela oscilação do povo que ora se converte, ora reconhece que o Senhor é Deus, mas depois muitas vezes acaba se distanciando do Senhor. E o que eu comecei a notar na minha leitura devocional é que todas as vezes que o Senhor quis causar uma revolução, todas as vezes que o Senhor queria preparar o seu povo, preparar a sua igreja para viver em estações diferentes daquelas que eles estavam vivendo, Deus de fato permitiu uma preparação. Ele começa então levantando homens, ele começa muitas vezes reparando as brechas daquilo que estava acontecendo, e rapidamente, quando você vê que o Senhor está no controle de fato, quando Deus está governando, existe um alinhamento do céu, um alinhamento que é a vontade de Deus para com a vontade dos homens. E é assim que as revoluções espirituais aconteceram. Olhe sempre na história e você vai ver que Deus sempre prepara o povo. Deus sempre faz algo antes. Por isso eu estou com muita convicção de que esses cultos, essa semana de oração,
a nossa reunião, a maneira com que o Senhor tem nos surpreendido em vários aspectos, tudo isso é uma preparação para algo que Deus quer nos levar a entender. É uma preparação. E eu estava em oração essa semana pensando exatamente sobre isso. Como que nós continuamos aquilo que Deus está falando? E veio fortemente no meu coração essa palavra alinhamento. Deus deseja alinhar os nossos corações quando, na verdade, Ele quer proporcionar uma nova estação. Para que uma nova estação venha, para que um novo tempo, para que o Senhor possa completar a vontade dEle, primeiro os nossos corações precisam estar alinhados com a sua vontade. E orando ao Senhor, eu lembrei de uma ministração que eu já fiz aqui, talvez alguns vão lembrar, deve ser mais ou menos há uns 2 anos atrás. E essa ministração foi fruto de um livro que eu li, que eu recomendo a todos lerem. Inclusive procurei na minha estante lá o livro de novo, não achei. Se estiver com você, por favor, me devolva. Esse livro é precioso. Se você que está aqui está me ouvindo, você pegou, é meu, tá? Mas é um livro do autor chamado Craig Groeschel, né? Ele é um autor bem conhecido, e o livro chama Cristão Ateu. Quem aqui já leu esse livro? Alguém aqui já leu esse livro? Cristão Ateu, né? Parece até estranho, né, você falar cristão ateu, porque na nossa cabeça ou é cristão ou é ateu. Será que é possível, né, existir um cristão ateu? Então acredite, até o fim dessa ministração, eu suponho que você vai sim, talvez se lembrar de quando eu ministrei ela uns 2 anos atrás e reconhecer que infelizmente existem cristãos ateus. Vamos lá, eu quero começar uma leitura com vocês, não está ali na projeção. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Olha só que a palavra nos diz, Mateus capítulo 5, verso 1. Esse é o famoso Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, como alguns também costumam dizer. O verso 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu um monte, ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. E ele começa no verso 3, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois o verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, no verso 6, bem-aventurados no verso 7, bem-aventurados no verso 8, bem-aventurados, bem-aventurados e bem-aventurados. Amém? Eu estou sendo bem prático aqui nesse começo, porque eu vou falar mais sobre o texto, então não quero ler todo ele aqui com vocês. Mas talvez em alguma Bíblia aí apareceu a palavra feliz, ao invés de bem-aventurado, apareceu aí. Na Bíblia de quem aí? Levanta a mão, né? Então, várias Bíblias aqui têm a tradução feliz, que também é uma das traduções usadas para a palavra bem-aventurado. Então, é como se nós trocássemos ali, ao invés de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é como se a gente colocasse ali felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui o enunciado, na verdade, é o mesmo. Então, começando já direto ao ponto aqui, quem é o cristão ateu? Né? Lá na leitura do livro, a gente, né, no meu caso, eu fiquei muito empolgado com o título e fiquei pensando, né, qual vai ser o momento que eu vou encontrar a resposta para essa pergunta? Ou qual o momento que eu vou encontrar talvez uma coerência para algo que na minha mente não é coerente? Como assim, cristão ateu? Então, eu comecei a descobrir, né, depois de começar a ler, que o cristão ateu é aquele que afirma que conhece a Deus, mas os seus atos o negam. Então, quem é o cristão ateu? É aquele que crê em Deus, mas tem uma vírgula. Crê em Deus, mas... Vou dar alguns exemplos, né? Pessoas que podem dizer que crê em Deus, e hoje em dia
realmente você vê que tem muitos crentes, e como o ditado mesmo diz, e muitas pessoas falam, né? Crente até o diabo é. Até ele crê em Deus. Até ele sabe que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso. Mas o que a gente começa a perceber é que, infelizmente, para muitas pessoas, existe uma vírgula depois do creio em Deus. E não um ponto final. O que deveria existir na minha, na sua vida, o que diz respeito à autenticidade do cristianismo, se ele é verdadeiro ou não nos nossos corações, deveria ser algo mais ou menos assim: creio em Deus e ponto final. Amém? E não creio em Deus, mas. Não creio em Deus, vírgula. Por quê? Porque isso sugere que muitas vezes crer em Deus não está exatamente no lugar certo das nossas vidas. E nós estamos vivendo hoje um dos maiores tempos de crise na igreja, onde você tem que cristianizar cristãos novamente. Pasme você, porque a igreja já viveu várias eras, e você sabe que em algumas décadas, principalmente aqui no Brasil, a gente viveu movimentos evangelísticos de salvação em massa. Não é à toa que hoje somam-se para mais de 35% da população que se dizem hoje evangélicos, que dizem hoje que são pessoas salvas, que frequentam igrejas. Então, o movimento de algumas décadas passadas fez o efeito. Trouxe muitas pessoas para esse lugar de salvação. Porém, o que a gente nota é que a salvação em si não transformou a vida de muitas pessoas. A salvação, ela não completou a obra de Cristo. E é por isso que você vê pessoas que frequentam igrejas, pessoas que se dizem salvas, pessoas que creem em Deus, mas sempre vai ter uma vírgula ali, ó. É a pessoa que crê em Deus, mas não ora. É a pessoa que crê em Deus, pasme você, ela crê em Deus. Se perguntar, você crê em Deus? Ela vai responder, creio, claro que eu creio. Mas lê a Bíblia? Não. Então, peraí. Então, como que você crê? Como que você tem um fundamento de vida, mas eu não parto do princípio de que o fundamento é a palavra e eu preciso dela para viver? Então, creio em Deus, mas não oro. Creio em Deus, mas não leio a Bíblia. Creio em Deus, mas educo os meus filhos conforme eu acho melhor e não conforme a Bíblia. Você vê que a sociedade, ela foi adaptando a sua crença. É como se agora salvo, é como se agora batizado, é como se agora fazendo parte da igreja, eu já entrasse no modo descanso e eu não preciso mais prestar contas ao Senhor da minha vida, eu não preciso mais ajustar a minha vida com o Senhor. Então, as pessoas, elas entram nesse modo que muitas vezes reflete aquilo que o autor do livro, na minha opinião, quis dizer, que é um cristão ateu. E hoje a gente está vendo isso. É triste, mas na sociedade que a gente vive hoje, está cheio de gente que diz que crê em Deus, mas vive conforme o que eles querem. Crê em Deus, mas os seus atos o negam. Eu separei aqui para nós um texto da palavra para refletir um pouquinho melhor. Essa é uma palavra que está no livro de Tito, capítulo 1, versos 10 até o verso 16. E olha só o que Paulo estava constatando junto com Tito, que era uma igreja que estava ali passando também por um processo de revolução. Aqui no verso 10, a Bíblia diz: porque há muitos rebeldes, que não passam de
faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quando ele fala principalmente os da circuncisão, ele está falando dos crentes. Ele não está falando do ímpio, ele não está falando daquele que não conhecia o Senhor, ele está falando da igreja, ele está falando dos crentes. Olha o que ele diz sobre os crentes: faladores e enganadores, esses são os da circuncisão. E o 11 diz: é necessário que eles sejam silenciados, pois eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, para obter ganhos desonestos. Verso 12, um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Verso 13 diz: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aí o verso 16, que é o verso que eu destaquei como complemento daquilo que nós estamos refletindo. Afirmam, preste atenção, afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, o quê? O negam. Essa é a característica de algumas pessoas da sociedade que nós vivemos, e que era também da sociedade lá na época de Paulo. Pessoas que afirmavam que conhecem a Deus, mas os atos negam, o modo de viver nega, as escolhas que faz nega ao Senhor. Então tem uma distância muito grande entre o discurso e a prática. E é mais fácil, então, a gente colocar de uma forma mais simplista, né? Sou cristão. Ok, mas defina cristianismo. Porque você responder uma pergunta para o IBGE: qual é a sua religião? Sou católico, sou evangélico, sou protestante, ou mais genericamente falando, sou cristão. Ok, mas defina o seu cristianismo. Porque aqui também eram cristãos. Só que eram cristãos que não estavam vivendo segundo a palavra de Deus. Eles negavam o Senhor com os seus atos. E é por isso que é lamentável a gente ter que entender isso, mas hoje estamos mais propensos a cristianizar cristãos do que levar salvação. A igreja, ela deveria estar gastando toda a sua energia, todo o seu esforço, toda a sua capacidade, todos os seus dons e talentos para alcançar os perdidos. Mas é triste que às vezes a gente tem que gastar a nossa energia de novo cristianizando quem já foi cristianizado. Dá para entender isso? É por isso que quando eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, como o Senhor quer que a gente continue? Porque afinal de contas, como eu disse, gente, não estou falando isso para preencher não, pode ter certeza, que Deus vem falando sequencialmente, para mim está muito claro. Deus está entregando palavras claras para essa igreja. Deus está mostrando um caminho claro onde nós devemos estar. Qual é o lugar que nós, o povo de Deus, devemos estar ocupando? Tanto no sentido da sociedade, quanto no meio do corpo de Cristo. Deus está estabelecendo coisas novas. Mas sempre que Deus quer fazer algo novo, Ele vai passar a sua igreja pela peneira. Quem é você? Qual é o cristianismo que você professa? Ou somos os cristãos nominais que hoje talvez ocupam aí 80% das estatísticas do IBGE? Não. O crente, ou ele é crente e ponto final, ou ele crê em Deus e ponto final, ou ele nunca recebeu o Senhor em sua vida. Ele se enganou, ele achou que era uma coisa emocional, e ainda hoje tem gente que associa a igreja à emoção. É gostoso, eu vou lá, eu arrepio tudo, né? E é gostoso arrepiar mesmo, gente.
também tem emoção. Não é errado ter emoção. Mas o que eu quero dizer para você é que, mais do que estar emocionado com a fé, nós precisamos estar claros de quem Deus nos chamou para ser. Precisa estar claro para o nosso coração. E, olhando para isso, o livro ele tem uma discussão em cima da palavra aqui de capítulo 5 de Mateus, que é a palavra bem-aventurados. Só que, como você viu, na Bíblia, de algumas pessoas, ao invés de bem-aventurados, a palavra que aparece ali é feliz. Feliz. E é exatamente isso que ele discute no livro. Uma sociedade que hoje está em busca da felicidade. Só que, hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor aqui a felicidade no conceito bíblico. Porque você, obviamente, se eu perguntar para você, defina a palavra felicidade, alguns vão definir da forma com que você aprendeu. E eu diria que alguns até vão definir da forma mais rasteira possível. Talvez dizendo que felicidade é a casa própria. Felicidade é minha TV de 65 polegadas. Felicidade é ter o meu filho. E a gente vai começar a construir ideias de felicidade. Mas qual é o conceito bíblico sobre felicidade? Isso é importante para nós. Por que em algumas Bíblias aparece felizes? E por que em algumas Bíblias, ao invés de felizes, aparece bem-aventurado? Será que existe uma diferença entre feliz e bem-aventurado? Mas hoje a gente tem visto essa sociedade que está em busca da felicidade. E até aí, normal, porque nós somos seres humanos, muitas vezes carentes, então, não entendendo o propósito, acabamos, às vezes, nos debruçando sobre algo, sobre um propósito, sobre uma ideia de felicidade. E o problema, de fato, não está só na felicidade, mas na felicidade associada a uma outra palavra que é a qualquer preço. Que é isso que a gente vê. O problema não é a felicidade, a busca em si, porque as pessoas elas estão buscando a felicidade, mas o problema é que elas estão buscando a felicidade a qualquer preço. E é isso que tem gerado muito cristão ateu. E esse que é o grande perigo, quando nós pensamos que o plano máximo de Deus para as nossas vidas é a nossa felicidade. Deus está aqui nesse mundo para me fazer feliz. E essa interpretação equivocada é que tem gerado alguns erros bem grosseiros, dos quais creio que o Senhor vai nos levar a refletir um pouco melhor nessa noite. Mas o primeiro deles é refletir que algumas pessoas acham que Deus existe para nos fazer felizes. E essa é, sem dúvida, gente, a inversão total da Escritura. O Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, olha só, nós colocamos Ele no lugar que nós devemos estar, porque na relação nós é quem servimos a Deus e não Deus que nos serve. Embora Ele seja Pai, embora como Pai Ele queira nos abençoar, embora como Pai Ele queira nos presentear, mas essa ideia de que Deus existe para me fazer feliz é o que tem gerado muito cristão ateu. E daí lá no livro, em algum momento ele vai falar sobre isso. E um dos versos que ele usa para explicar é um verso conhecido, que inclusive nós falamos bastante sobre ele na série da Kryptonita, lembram disso? Falamos sobre esse versículo na série também do bem ou de Deus, né? Essas duas séries a gente tratou bastante desse versículo. Esse versículo precisa estar sempre bem claro para os nossos corações. Provérbios 14, 12. Olha o que a Bíblia diz: há caminho que ao homem, o que diz ali? Mas ao fim dele são caminhos da... Então assim, caminhos que parece direito. Veja que
Sabe, tem algumas coisas, gente, que elas são muito perto, são muito sutis e fazem com que, às vezes, o povo de Deus, os cristãos, caiam em ciladas. Porque é um discurso bonito esse discurso da felicidade. Parece até de Deus. Mas eu vim aqui para te dizer que absolutamente não é. Não é sobre isso. Você vai entender um pouquinho melhor. Só que hoje as pessoas estão sendo enganadas demais. As pessoas estão deslumbradas com a vaidade de sua vida, com seus objetivos materialistas, com sei lá o que, com as suas obsessões, e elas literalmente ficam cegas. E aí tudo o que parece legal, parece bonitinho, parece de Deus, incluindo a felicidade, as pessoas são enganadas. Gente, engano é uma coisa terrível. Se tem uma coisa que, pelo menos para mim, né, eu sinto assim uma sensação de impotência terrível, é quando sou enganado. Hoje de manhã falei de alguns golpes que eu já sofri, né? E vejo aí uma galera também, né, cai em golpe. Ser enganado é terrível, né, gente? Você cai num golpe, você fala, poxa, o cara pensou, ele maquinou dar esse golpe, e aí é terrível, você sente aquela frustração, aquela impotência, e é isso que está acontecendo nos nossos dias. O discurso está tão fofinho, né? O discurso está tão bonito hoje, é tão inclusiva as coisas hoje, que parece que é de Deus. Só que o que a Bíblia diz, o fim deles são caminhos de morte. Então ouça o que eu vou dizer agora, porque é isso que Deus está colocando clareza no meu coração. A igreja de Jesus Cristo, é você, sou eu, nós precisamos ter uma sensibilidade maior para adotar os valores da nossa vida. Você não pode ir já logo colocando na sua caderneta qualquer coisa que qualquer pessoa fala. Você precisa filtrar o que você ouve, filtrar o que você sente, filtrar o que você vê. Porque pode ser um engano. Como eu disse, às vezes é bonitinho, às vezes parece de Deus. Mas a gente sabe que esse parece de Deus muitas vezes tem levado pessoas à morte. Porque essa ideia que as pessoas têm hoje, né, de que Deus existe para me fazer feliz, irmãos, isso é uma cilada tão grande. E foi o momento que, lá no livro, ele fala sobre uma das frases que assim, mais me chocaram temporariamente, porque depois que eu refleti mais profundamente, e aí você vai entender quando chegar no final dessa mensagem, se você ficar até o final, eu não sei se você vai conseguir ficar, porque é um pouco pesado. Eu vou pedir até o pessoal feche a porta ali, que agora o que eu vou falar pode ser que alguns queiram ir embora. Mas no livro tem uma frase que é exatamente assim: Deus não quer que você seja feliz. Eu falei, gente, fecha a porta lá rapidinho, já tem um se levantando aí. Mas é exatamente isso. Deus não quer que você seja feliz. E aí você vai pensar, pô, pastor, eu estou aqui para isso. Eu estou construindo a minha vida para isso. Tudo que eu estou fazendo, o meu trabalho, a minha faculdade, o meu casamento, tudo é para que eu seja feliz. Já tem uma correndo ali, pessoal, pega aquela ali rapidinho. Amém. Então, você sabia que muitas vezes, né, o que nós consideramos que seja capaz de nos fazer feliz é o oposto do que Deus quer para a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Aquilo que você acha que vai te fazer feliz
E é assim que as pessoas estão vivendo hoje, enganadas, porque elas acham que isso o quê? Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma carreira, pode ser uma faculdade, pode ser um filho que você quer, um casamento que você almeja. Sabe, são coisas que nós sugerimos. Vou repetir essa palavra. São coisas que nós sugerimos para nós mesmos. Isso vai me fazer feliz. Já parou para pensar que aquilo que você sugere para você mesmo, que você acha que vai te fazer feliz, pode ser justamente a grande cilada para a sua vida? Pode ser muitas vezes o oposto. Olha só isso, hein? Quanto é forte isso. Pode ser justamente o oposto do que Deus sonhou para você? É, porque Deus tem propósito para a sua vida. Amém? Deus sonhou sobre você. E um dos maiores temores que eu tenho é de, no dia lá do juízo final, reconhecer que eu estava no lugar errado. Que a vida toda eu trabalhei, eu bati em uma porta, mas era a porta errada. Eu não sei você, mas eu acho que todo cristão que discerne a palavra de Deus deveria ter esse medo. Será que o que eu estou fazendo hoje, será que a minha busca hoje, será que aquilo que eu acho que vai me fazer feliz é realmente o que Deus tem para a minha vida? Ou vou gastar minha vida toda fazendo algo para no final o Senhor falar: legal o que você fez, mas não era isso que eu tinha para a sua vida. Ah, irmãos, isso deve ser muito frustrante. Não estar no centro da vontade de Deus, não reconhecer os planos de Deus para a nossa vida é um dos maiores erros do cristão. Por isso que nós precisamos ter sensibilidade, porque achamos que algumas coisas que nos fazem felizes, e às vezes damos nomes a elas, e passamos a uma busca obcecada por isso, e às vezes a gente vai entender que não era a vontade de Deus. Olha essa frase que, depois de refletir um pouco, né, sobre essa tese, eu mesmo coloquei essa frase não está no livro, mas foi o entendimento que eu tive dessa reflexão. Deus não quer que você seja feliz quando esse feliz te leva a práticas erradas. Então, voltando lá na frase que alguns sentiram uma vontade imensa de levantar, mas resolveram esperar. Obrigado pela sua paciência. Sim, Deus não quer que você seja feliz quando esse feliz te leva a práticas erradas. Quando esse feliz faz com que você se distancie dele. Sabia que muita gente que correu obcecadamente atrás da sua felicidade, hoje está bem mais distante de Deus? Sabia que pessoas que usaram aquela frase, na minha opinião, demoníaca, que é a frase: pastor, eu mereço ser feliz. Essas pessoas hoje estão distantes de Deus, estão geladas. Sabe por quê? Porque acharam que a vida era sobre merecimento. É a ideia de que Deus existe para me fazer feliz e não o contrário. Espera aí. O adorado, o Senhor agora está no nosso lugar? Não deveria ser o contrário? Não somos nós que deveríamos trabalhar para fazer o Senhor feliz? Mas por que achamos que Deus é que tem que nos fazer feliz? Porque existe hoje, né, um sentimentalismo, existe um humanismo exacerbado hoje, que faz com que o homem seja o centro de todas as coisas e não Deus. E é por isso que as pessoas, elas, em nome muitas vezes do seu pecado, elas justificam: eu quero ser feliz. Não importa se você vai ser feliz a qualquer preço, não importa se a sua felicidade vai atravessar os princípios divinos na sua vida, não importa se a sua felicidade vai ferir os valores cristãos, importa que o ser humano dos nossos dias, ele quer ser feliz.
E quem que alimenta isso na alma das pessoas? Eu tenho certeza do que eu vou te dizer agora. A Bíblia não é. Quando eu leio a Bíblia, a minha alma, na verdade, eu vou para o pó. Eu começo a ver, Senhor, a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. Quem sou eu? Sou o vermezinho de Jacó, conforme a palavra diz. É esse o sentimento que a Bíblia me leva. Agora, quando a gente começa a ter conceitos sobre nós mesmos, de merecimento, pode ter certeza, isso não está vindo da Bíblia. E é aí que você tem que filtrar. E é aí que você tem que saber, por que a minha alma agora, por que eu acho que eu tenho que ser feliz? De onde está vindo isso? Se não é da Bíblia, tem alguma pessoa te aconselhando errado. Se não é da Bíblia, tem alguma pessoa com voz de influência sobre o teu coração que está trazendo dúvida sobre você. Está fazendo você questionar como foi exatamente o papel de Satanás lá na tentação. Porque o que o diabo fez lá na tentação com Jesus? Ele colocou a pergunta certa na hora certa. Não és o Filho de Deus? Então, dê ordem aos teus anjos, para que eles te sustentem. Não és o Filho de Deus? Então, transforme essa pedra em pão. Está vendo só? O diabo sempre coloca a pergunta certa na hora da dúvida. E aí aquele crente que é eu creio em Deus, mas é os que vão fazer concessão. É os que vão dizer na estatística que são crentes, que vão à igreja, que se dizem evangélicos, só que tem um mas ali. Eu sou crente, mas eu faço as coisas do meu jeito. Eu sou crente, mas orar é para alguns, é só para intercessores. Eu sou crente, mas eu educo meus filhos conforme a minha filosofia. Eu sou crente, mas perdoar também, né, pastor? É demais, né? Eu sou crente, mas eu me humilhar, ir lá e pedir perdão para aquela pessoa? Eu sou crente, mas vivo amaziado, porque não reconheço aquilo que está na palavra. Sou crente, mas estou acessível ao divórcio. Se não der certo, foi incompatibilidade de Gênesis. E isso é a palavra da moda hoje. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão muito sérios. Pode rir aí, vai. Descontrai um pouco, né? Eu sei que a pedrada é grande, mas eu afirmo para vocês uma coisa. Primeiro, Deus falou isso comigo. Primeiro, Deus ministrou isso no meu coração, porque é duro. A nossa alma é muito inclinada para as vaidades. A nossa alma é muito inclinada para essa ideia de que eu mereço ser feliz. Para essa ideia de que eu sou o centro de todas as coisas. Eu gosto, e coloquei hoje de manhã também o momento onde Moisés se posiciona sobre o pecado na sua vida. E esse texto é fantástico, porque a Bíblia diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa é, Moisés não era um nada. Uma coisa é, Moisés não era uma pessoa de... ele já era grande. Sabe quem era Moisés? Ele era o príncipe do Egito. Imagina, gente, estou falando de um cara vivia igual o rei no palácio. Se ele estalasse o dedo, ele podia pedir qualquer coisa. Ele estava diante dos privilégios de Faraó, do palácio. Vivia como um príncipe. Então a Bíblia é clara, pela fé, Moisés, sendo já grande, tá bom? Coloque-se no lugar de Moisés, se você fosse ele, se você tivesse os privilégios que ele tinha, se você tivesse a acessibilidade que ele tinha,
se você vivesse lá como um príncipe no palácio, tudo ao seu redor, acesso a tudo que você quisesse, tudo que você desejasse, você teria coragem de tomar esse posicionamento aqui? Olha, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí eu grifei para vocês ali, escolhendo, porque é uma escolha. É uma escolha. Se ele quisesse escolher os privilégios do palácio, ele poderia, sim ou não, gente? Ele poderia. Só que ele escolheu. E isso que mais me impressiona. E é por isso que eu realmente fico assim abismado e ao mesmo tempo feliz quando pessoas que podem ter posição de privilégio escolhem estar submissos à vontade de Deus. Infelizmente isso é raro, porque quem tem privilégio deita e rola e pensa, eu mereço. Mas Moisés escolheu, e a Bíblia diz, continuando, antes ser maltratado, olha só, o cara que era príncipe escolhe ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Se isso aqui não impacta a sua vida, gente, se isso aqui não muda a minha história, eu não sei o que vai mudar. Porque aqui é uma posição de ousadia. Aqui é uma posição de autoridade, de alguém que reconhece o Senhor acima de todas as coisas e ele rejeita o pecado. Ele sabe a cilada que é o pecado. Ele sabe o que vai tirar ele da presença de Deus. Ele sabe o que rouba o coração dele. E você, mais do que nunca, eu sei o que rouba meu coração. Você sabe o que rouba teu coração. Você sabe aquilo que mexe com você, aquilo que mexe com o teu ego, aquilo que deixa você mais vaidoso. Você sabe. Eu sei o meu, você sabe o seu. Agora a questão não é saber, Moisés sabia e nós sabemos também. A questão é a escolha que nós fazemos. Será que eu vou permitir que a minha vida seja escrava do pecado por causa dos privilégios? Não. Assim nós cantamos aqui, aquela canção, A Boa Parte, né? Maria, pois, escolheu a boa parte. Então, na vida você sempre vai ter a opção. Você quer escolher o pecado? É a frasezinha lá do meme, né? Que está o diabo falando, se te faz feliz. Já viu esse meme? É um íconezinho, não sei, mas é exatamente assim que algumas pessoas estão. Se te faz feliz, vai. O diabo está falando, vai mesmo. Entre de cabeça nisso. Mas o Senhor não está lá. O Senhor não compactua com algumas decisões erradas, e Moisés abriu mão dos privilégios. Será que nós abrimos para dizer não ao pecado, para viver uma vida posicionada, para fazer verdadeiramente a vontade de Deus e não a nossa? Evangelho, meus queridos, é bênção, mas é sobre o sacrifício diário. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão do controle da nossa vida, para deixar Deus controlar a nossa história? A maioria no discurso sim, mas na prática quem comanda a vida é você mesmo. Então, ponto 2, conquisto a felicidade através das coisas. Esse é um outro erro gravíssimo que a gente vê nos dias de hoje. Conquisto a felicidade através das coisas. As pessoas fizeram de Deus um meio, é até difícil de falar isso, mas infelizmente a gente tem que falar. As pessoas fizeram de Deus um meio para atingir os seus objetivos. Olha que grave que é isso. O Alfa e o Ômega, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, é reduzido ao mero meio para atingir os meus objetivos.
E aí as pessoas acham que a felicidade vem através das coisas que você tem. E às vezes até falando um pouco mais diretamente, né? O diabo sempre vai bater em cima daquilo que você não tem. Porque parece que é o que você não tem que vai te fazer feliz. A gente vê isso na questão aí da tecnologia, né? Os celulares, né? Muda de tecnologia. Cada vez que você vai, parece que está né? E a sensação que a gente tem é que está ficando para trás. Nossa, o meu está tão velhinho, está meio travando já. Eu preciso. E aí aquele apelo do compre, e você fala, meu Deus, eu não tenho, sei lá, eu não tenho 16. Chega a dar até uma falta de ar nas pessoas. Mas por que eu quero o 16? Mas, sei lá, o 10 faz o mesmo que o 16 faz. Qual a diferença do 10 para o 16? É um pim-pim. Mas eu tenho que ter o pim-pim. Porque se eu não tiver o pim-pim, eu não estou feliz. E é isso que as pessoas fazem. Se eu não fizer aquela viagem que todo mundo fez, eu não sou feliz. Se eu não for lá na Disney abraçar o Pateta, o Mickey, meu Deus, eu não sou feliz. Nunca fui para a Disney. Passa mais tarde. Não dá, gente. O conceito de felicidade das pessoas é bens, emoção, entende? As pessoas não tem que ter uma emoção. Qual que é a próxima festa? Qual que é a próxima viagem? Qual que é o próximo? Sabe? É sempre isso. Mas aí, se algo não acontece dessa natureza, a impressão que as pessoas têm é que são infelizes. E você não é infeliz porque você não foi abraçar o Pateta. Né? Você não é infeliz porque você não tem o celular da moda. Você não é infeliz porque você não está no mesmo padrão das pessoas que, sei lá, convivem com você. A felicidade em Deus, e você vai entender isso um pouco melhor daqui a pouco, ela independe do nível socioeconômico. Acredite, é possível ser extremamente feliz sem ter as coisas que a sociedade diz que você tem que ter. Porque a felicidade vem de Deus, a real felicidade. Mas aí se você anda no valor desse mundo, então a felicidade para você é o que as pessoas falam que dá prazer. Então vai falar para você, aquele lugar você tem que viajar. Porque quando você viajar para aquele lugar vai mudar a sua vida. Aí você entra nessa pira, aí você faz boleto, você parcela no cartão, você gasta o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você nem gosta. É isso. Às vezes a gente vê o povo de Deus se submetendo a essas posturas, gente. Porque ainda hoje tem pessoas que acham que felicidade vem das coisas materiais. Nós jamais, preste atenção nisso, encontraremos a felicidade naquilo que é temporário, porque nós fomos criados para sermos eternos. Então não adianta, as coisas passam. Sapato gasta, carro gasta, fogão gasta, geladeira gasta. Sabe a única coisa que realmente é eterno? Pessoas. Mas você dá mais valor em coisas do que pessoas. Eu invisto mais tempo para ter coisas do que para que pessoas se rendam a Cristo. E lá no dia do juízo de Cristo, não vai ser quantos carros você comprou, quantos telefones você teve, quantos não. É quantas vidas você levou para os meus pés. Entende? Então, está errado o valor hoje. A gente gasta mais tempo com as coisas. A gente está mais preocupado em cumprir a nossa vontade.
E a felicidade definitivamente não está em coisas, mas também não está em relacionamentos. Tem pessoas que ainda hoje acreditam que vai vir alguém que vai me fazer feliz. Isso é um conto de fada, gente. Não, mas alguém vai me promover, alguém vai me colocar naquele lugar de destaque, alguém vai me pedir em casamento, alguém, é sempre alguém. Mas esse alguém não existe. É fruto da sua imaginação e leva você a perder seu tempo, porque ao invés de entender que sou abençoado pelo meu relacionamento com Cristo, e eu não posso ficar dependendo de pessoas, porque as pessoas vão te frustrar, vão te magoar, as pessoas vão muitas vezes te aborrecer, e aí você achava que a salvação vinha de alguém. A salvação vem de Cristo, é só nele. Então é uma ideia muito distante daquilo que o Senhor tem, e as pessoas hoje vivem assim, num conto de fadas. Eu contei hoje de manhã a história, contei da outra vez também, né, que o Max Lucado, ele conta uma história bem legal sobre isso, faz a gente pensar bastante, mas ele fala sobre um peixe que saiu do mar, e ele ficou ali agonizando na areia, se debatendo, né? O peixe estava desesperado, porque ele não estava no seu lugar ideal. E o Max Lucado, ele faz uma brincadeira, né? Ele fala assim, que alguém então chega para aquele peixe, que está ali, né? As guelras dele estavam, de tanto que ele está sufocado naquele lugar, e ele quer voltar para a água, ele se debate, mas ele não consegue. E aí a brincadeira que o Max Lucado faz é que alguém chega para o peixe e fala: peixe, vou te ajudar, trouxe aqui $10.000. O que vocês acham que o peixe vai querer com $10.000? O que $10.000 resolve para o peixe? Mas ele faz outra brincadeira e ele fala assim: peixe, eu trouxe agora para você uma Coca-Cola geladinha. Vai resolver o problema do peixe, gente? Sim ou não? Não vai. Sabe por quê? Porque o peixe foi criado para a água. Assim é você. Assim sou eu também. Nós fomos criados para a eternidade. Então as coisas desse mundo, as coisas passageiras, não nos preenchem por definitivo. Você pode, às vezes, achar que o que vai trazer a satisfação para você são as suas conquistas. Definitivamente não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você se torna em Deus. Amém? Eu quero partir para finalizar, e então vou definir agora a palavra bem-aventurado. Você viu que essa palavra feliz, no conceito daquilo que a gente tem visto por aí, não combina com a Bíblia, não combina com o povo de Deus. Mas então qual seria a tradução ideal para nós? Bom, a tradução da palavra bem-aventurado no grego, ela significa Makarios, e Makarios é extremamente feliz. Então Deus, respondendo lá aquela pergunta, não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja extremamente feliz. Mas o que é extremamente feliz? Extremamente feliz é uma pessoa abençoada. Diga comigo assim: abençoado. Eu fui buscar no dicionário, porque às vezes quando uma palavra me chama muito atenção, como foi o fato dessa palavra, eu quero assim ter uma definição mais clara. E eu peguei 3 dicionários que são bem comentados pelos teólogos e tal, e eu falei assim, eles estão me oferecendo um paninho lá, gente, pode trazer, traz um ar-condicionado também, um gelo, uma coca, alguma coisa. Obrigado, Dani. Mas eu vou começar aqui a concordância de Strong. O pastor Luciano Subirá, ele sempre menciona, né, a concordância de Strong. De fato, eu já usei
Eu tenho um aplicativo chamado Olive Tree. Se você quiser, depois também é uma boa dica aí para você que gosta de dar umas pesquisadas no grego, no hebraico, e lá na concordância de Strong, olha que legal, né? Como que define a palavra Macários, que é a palavra bem-aventurado. Vamos lá. Define a palavra como supremamente bem-aventurado, afortunado, bem-aventurado. Olha só essa definição que legal, gente. Eu não acrescentei nenhuma palavra, tá? Isso daqui é a definição pura do dicionário, que está assim, ó. A palavra grega denota um estado de felicidade que independe das circunstâncias externas. Veja isso. Então, eu pergunto, você ainda quer ser feliz? Eu não quero ser feliz, eu quero ser abençoado. Porque o abençoado é esse que não depende da circunstância externa para estar feliz. E hoje as pessoas, elas dependem de pessoas, da bolsa de valores, do saldo bancário. É assim que as pessoas moderam felicidade na sua vida. Mas a Bíblia, e aqui é uma tradução bem fiel, ela diz que a verdadeira felicidade, ou seja, Macários, bem-aventurado, abençoado, independe de circunstâncias externas. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. O outro dicionário é o dicionário Vine, também bem famoso, bem conhecido aí pelos teólogos, né? E a definição do dicionário Vine para a palavra Macários é que Macários descreve o estado daquele que recebe o favor divino independentemente das circunstâncias externas. Não é sinônimo de feliz no sentido moderno, mas refere-se à condição de bem-estar espiritual que resulta da aprovação de quem, gente? De Deus. O abençoado não é resultado da aprovação das pessoas. O feliz, sim, porque as pessoas estão em busca da felicidade, elas estão em busca da felicidade para ter aprovação também diante das pessoas. Mas o abençoado não. O abençoado, ele está preocupado com a aprovação de Deus, de ser feliz, não no sentido moderno do que a gente acha hoje que é felicidade, que é coisas, que é bens, que é pessoas, não, mas é algo que vem do céu para nós. E acredite, isso existe, gente. Essa condição existe hoje. Se você ainda é desses malucos que ainda está em busca da felicidade, você está batendo na porta errada. A porta para você é a porta do abençoado. E é essa porta que o Senhor te chama hoje. Pare de ficar correndo atrás das coisas, das pessoas, daquilo que as pessoas dizem que vai fazer você feliz. Porque às vezes é o oposto disso que Deus tem para a sua vida. Porque o que Ele tem para te fazer feliz, não tenha dúvidas, vem do alto para a tua vida. E te satisfaz por completo. É aquilo que a mulher samaritana experimentou. Quando ela vai no poço de Jacó. E ela está ali todos os dias castigada pelo sol, subindo aquela ladeira para buscar água. Mas quando Jesus olha para ela e fala: mulher, quando você beber da água que eu lhe der, você nunca mais voltará a ter sede. Ela fala: Senhor, dá-me sempre de beber dessa água. Porque é algo eterno. É algo que vai ultrapassar, que não vai acabar amanhã. O mundo, ele trabalha um tipo de satisfação que brilha nos nossos olhos, que nos enche de entusiasmo, mas amanhã acaba. E amanhã você tem que estar lá de novo, naquele poço, e depois de novo, e de novo. Agora a presença de Deus é um rio. É um rio que está sempre passando pela nossa vida, e quando nossa árvore está ali plantada no lugar certo, as nossas raízes estão em contato com esse rio, e eu bebo dela todos os dias, e essa presença, esse rio me abençoa, esse rio me preenche, esse rio me alimenta. Eu não preciso ficar indo e voltando todos os dias. E essa é a vaidade louca desse mundo.
Essa é a busca obsessiva pela felicidade que está fazendo, como eu disse no início, o que é preocupante, muito cristão ateu. Tem gente deixando o glorioso Senhor para correr atrás de felicidade, para correr atrás das suas vaidades. Eu não creio que é isso que Deus tem para a sua igreja. E é por isso que eu falei que o Senhor está nos levando a refinar um pouquinho mais. Quando Deus está nos preparando para uma nova estação, Ele vai refinar. Ele vai refinar a sua igreja, Ele vai refinar a sua liderança. Ele vai querer saber quais valores estão no teu coração. Porque se os valores que estão no seu coração não compactuam com a palavra de Deus, são valores meramente terrenos, fruto da sua filosofia, do seu achismo, fique com eles. Porque o povo de Deus vai seguir servindo o Senhor, servindo a palavra, buscando nos princípios. Nós não vamos negociar. Para nós não tem vírgula depois do creio. Para nós é creio e ponto final. Amém? Para nós é o Senhor é tudo e ponto final. Porque senão eu vou passar a vida negociando, eu creio em Deus, mas, pastor, também ninguém é de ferro, né? É assim que as pessoas estão dizendo hoje. Que elas querem fazer concessão. Entenda isso. Ou você crê em Deus, ou você nunca esteve nem perto dele. Porque é crer em Deus e ponto final. Amém? Olha o último aqui, comentário de Matthew Henry, também um comentário bem legal. Bem-aventurado significa mais que temporariamente feliz. Significa ser abençoado por Deus com favor duradouro e uma condição de alma que transcende as variações da vida terrena. Eu não sei se você fica empolgado ou não, mas eu quando olho para isso, eu falo, isso mexe mais comigo. Porque isso aqui é um elemento nas nossas vidas que às vezes passa batido. Todos os dias nós passamos por isso. Então é mais que temporariamente feliz. É ser abençoado por Deus com favor duradouro. É uma condição para a sua alma. Não acaba. Ser abençoado não acaba, mas ser feliz acaba. Se a felicidade está nas coisas. Amanhã a bolsa de valores pode mudar, amanhã o saldo da conta corrente pode mudar, amanhã uma porta pode se fechar. E daí? Aquilo que você depositou toda a sua confiança. Eu vou pedir para o louvor subir aqui no altar. E eu separei 3 capítulos da Bíblia, que também aparecem a palavra abençoado, exatamente da forma correta, como que a Bíblia diz, sendo bem-aventurado. E eu queria que vocês se colocassem em pé. Salmo 112. Olha que impressionante que a palavra de Deus é, gente. Vou ler com vocês. Aleluia, diz a Bíblia. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, que tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Quem quer ter descendentes poderosos? Olha só. A geração do justo será o quê, gente? Abençoada. Você quer uma geração de felizes? Ou você quer uma geração de abençoados? A Bíblia diz, então, a geração do justo será abençoada. Grande riqueza há na sua casa. A sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para com quem é misericordioso, compassivo e justo. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça conduz os seus negócios. Certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. O seu coração está firme,
confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em honra. Olha só isso, gente. Esse aqui quem é? O bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado, gente? É o abençoado. Diga comigo assim, bem-aventurado é o abençoado. Então é só você trocar ali, abençoado, aquele que teme o Senhor. Não é simplesmente feliz, é abençoado. Ele tem alegria nos mandamentos do Senhor. Não é uma coisa assim, tem que ler a Bíblia. Não, é deleite, é prazer, é o reconhecimento de que nós estamos aqui diante de algo que sacia a nossa alma. O abençoado é esse, que não está preocupado com os valores desse mundo, mas sim com aquilo que Deus tem ao seu respeito. Olha o Salmo 1, eu amo esse texto também, e é o mesmo sentido. Abençoado, olha lá, bem-aventurado, Macários, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Para que você vai pegar conselho de ímpio? Se você tem a Bíblia, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Olha o prazer aparecendo de novo ali, ó. Antes o seu prazer está onde, gente? Na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E ele é, olha que maravilhoso isso, como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Esse é o abençoado. Os abençoados são árvores plantadas. No devido tempo você frutifica, porque essa é a vontade do Senhor, porque esse é o processo natural. Preste atenção nisso. A árvore que está plantada próximo à corrente de águas, ela frutifica naturalmente no seu devido tempo. Até a pastora Esther usou uma expressão esses dias, eu achei legal. Nunca tinha pensado sobre isso. Que ela falou assim: você nunca viu uma árvore fazendo força para dar fruta? Realmente nunca vi. Porque é natural. Ela frutifica porque está plantada no lugar certo, tem correntes de águas, tem corrente de vento, tem a iluminação necessária, tudo coopera para que ela realmente cumpra o seu propósito. E a Bíblia compara você, a Bíblia me compara com essa árvore. Aliás, a árvore, biblicamente falando, é o símbolo para homem na Bíblia. Então nós somos árvore. E a árvore plantada no lugar certo, a sua folha, diz o texto, não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos? 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quem não levantou a mão? Todos nós queremos ser bem sucedidos. Mas a Bíblia fala que o segredo para uma pessoa bem sucedida é estar plantada no lugar certo. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo 128, verso 1 a 6. Mais uma vez, bem-aventurado. Diga comigo, bem-aventurado. Olha só, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa
No interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que o que, gente? Vou ler de novo aqui. Eis como será abençoado o homem o que? Olha só isso. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Você crê nessas verdades? É a palavra do Senhor. Eis como, a Bíblia não está falando assim, como será feliz aquele que vai na igreja, aquele que dá o dízimo, aquele que faz barganha com Deus. Não é isso. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe o que é temor, gente? Temor não é medo. Temor é respeito. Então não dá para viver uma vida dupla. Uma vida dupla é desrespeito a Deus. Uma vida mascarada. Uma vida que domingo na igreja é uma coisa, na segunda é outra. Essa não é a vida de temor ao Senhor. Isso não respeita o Senhor. A vida de respeito ao Senhor é uma vida íntegra. Sabe o que é íntegro? É ser inteiro para Deus e não parcial. Eu não posso dar uma parte da minha vida. Eu não posso de vez em quando, essa semana eu vou me santificar. Essa semana eu tenho uma coisa para resolver, então essa semana eu vou orar. Olha só, a enfermidade apareceu, agora eu tenho que pagar um preço de oração. A porta se fechou. Não. Se você precisa dessas coisas para ativar a tua fé, então isso é muleta. Isso não fala de respeito, isso não fala de temor. Temor ao Senhor é todos os dias. Quer faça chuva, faça sol, quer o saldo da sua conta esteja positivo ou negativo, quer você esteja enfermo ou sadio, quer esteja bem ou não, eu louvo ao Senhor todos os dias. Eu sou fiel ao Senhor todos os dias. Eu não preciso das circunstâncias. Esse é um homem abençoado, porque teme ao Senhor, porque reconhece os caminhos do Senhor, porque não consegue viver outra vida. Quando a gente estava cantando aqui, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, não há outro Senhor. Sabe, eu fiquei me perguntando na hora dessa canção, será mesmo? Será que não tem outro rei? Será que não tem outro Senhor? Será que o único Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus? Porque se for, nós tememos a Ele, não com medo, mas com respeito, e vivemos uma vida inteira para Deus. A minha casa, o meu dinheiro, o meu trabalho, os meus dons e talentos, a minha capacidade, o meu ministério, tudo, não dá para separar. Olha, o meu dom de comunicação eu dedico para Deus, o meu dom de ganhar dinheiro é para o mundo, o meu dom de falar em público ou de orar pelas pessoas é da igreja, é do Senhor, mas o meu dom XY não tem como separar. Integridade é tudo ao Senhor. Toda a minha vida, toda a minha história, todos os meus bens, toda a minha família, tudo aquilo que eu tenho pertence ao Senhor. Isso é integridade. Isso é viver uma vida abençoada, dependendo do Senhor. E eu quero convidar você essa noite a fazer essa escolha. Você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, tem uma avenida de escolhas para você aí. O mundo está repleto de oportunidades para quem quer ser feliz. Mas se você quer ser abençoado, o que eu tenho a te dizer é: a porta é mais estreita. Você vai ter que ser refinado. Nós teremos que fazer escolhas, nós teremos que nos posicionar e definitivamente dizer quem é o rei da nossa vida, quem
quem é o Senhor do nosso coração. Amém, querido? Feche teus olhos. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, sim, tu és meu tudo, 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 tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, eu quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Eu não quero nada além de ti, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, Senhor. Pra onde eu irei se só tu tens palavras de vida? Eu não quero ninguém, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Leva-nos ao ribeiro das águas. Leva-nos, Senhor, leva-nos ao ribeiro. As fontes, leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Leva-nos ao ribeiro das águas da vida. Aleluia. Quero te convidar, coloca uma de suas mãos aí no seu coração. Eu creio que o Senhor está entregando algo para cada um de nós essa noite. Eu creio que há uma palavra, algo específico que Deus ministrou no teu coração hoje. Talvez algumas decisões que você precisa tomar, talvez alguns posicionamentos, algumas concessões. Ah, Deus,
Nós estamos aqui para dizer, Senhor, perdão. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós muitas vezes reconhecemos como que a vaidade humana, o anseio pela felicidade, pelos prazeres desse mundo, tem nos levado, tem levado cristãos, homens e mulheres, que outrora temiam ao Senhor verdadeiramente, a substituí-lo tão facilmente. Como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, entramos nessa brecha hoje. Coletivamente nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que trocamos a Tua presença. Perdão pelas vezes que nós substituímos o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Substituímos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas vezes, Senhor, que nós trocamos, Senhor, o lugar da obediência, o lugar da santidade, o lugar do temor, Senhor, como vimos essa noite, no lugar do respeito, para satisfazer desejos carnais. Perdão porque, diferente de Moisés, que preferiu não ser chamado de filho da filha de Faraó, preferiu abrir mão dos privilégios para não viver uma vida de pecados. Perdoa-nos como igreja, Senhor. Perdoa-nos porque hoje, quando deveríamos estar gastando a nossa energia, levando salvação para novas vidas, estamos de novo tendo que cristianizar cristãos, de novo tendo que falar as coisas básicas, elementares da fé cristã. Perdoa-nos, Senhor, por isso, porque nós queremos estar no lugar do Teu prazer, nós queremos estar no lugar da submissão, do reconhecimento da Tua voz. E eu estou aqui, Pai, em nome da Tua igreja, assim como o Senhor já falou comigo ao longo dessa semana. Eu estou aqui para dizer que nós, como igreja, estaremos nos submetendo à Tua voz, que nós não faremos concessão, Senhor, que naquilo que depender de nós, da liderança dessa casa, Senhor, nós não colocaremos vírgula depois do creio, nós creremos em ponto final, Senhor. Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus, Tu és o único soberano sobre as nossas vidas. Que caia por terra todos os deuses, que caia por terra todo flerte com o mal, toda inclinação ao pecado. Nós entramos nesse lugar de santidade, a Tua igreja, Senhor. Não sei se todos, a minha oração é para que todos, e eu não sei se todos, Senhor, mas nós, Senhor, não nos curvaremos a outros deuses, nós viveremos o chamado que o Senhor tem para nós, lutaremos pela santidade, por uma vida aos Teus pés, Senhor. E aqueles que quiserem seguir outros deuses, aqueles que quiserem viver uma vida vaidosa em busca da felicidade, Senhor, nos livra desse mal, nos livra desse engano, nos livra daquilo que parece ser de Deus, mas não é. Dá discernimento para o Teu povo, abre os nossos olhos, tira a cegueira espiritual, para que possamos ver os valores do reino de Deus e não negociar os princípios da Tua palavra. Não sei se todos, Senhor, mas eis-me aqui, Jesus. Não sei se todos, mas eis a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nos posicionaremos. Eu e a minha casa viveremos aquilo que o Senhor disser, Pai. E faremos aquilo que está no Teu coração, para que o Senhor possa se revelar com poder e com glória sobre a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Senhor.
Faz de novo aquilo que o Senhor já fez em outras eras. Faz de novo, Pai. Acende de novo a chama naquele coração apagado, naquele coração gelado. Acende de novo, Senhor. Acende uma paixão, acende um temor, acende um anseio pela presença, pela manifestação, pela glória do Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa com que as comparações, não deixa com que as conquistas, não deixa com que tudo aquilo que concorre com o nosso coração tire o nosso olhar do Senhor. Queremos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tu és o único, Senhor. Tu és o Rei, reina sobre nós. Assim nós oramos, Pai, tão gratos por aquilo que pelos olhos da fé já podemos contemplar. O Senhor fará de novo nessa geração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda Jesus. A Ele. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor dos Senhores. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É Ele é o Senhor das nossas vidas. Declare isso, Tu és o nosso tudo, Jesus. Tu és meu tudo, Senhor. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, Amém, querido. Vai na bênção, vai na paz. Uma boa semana para você. Se alguém for pagar o encontro com Deus, a Marcela e o Fernando estão lá no fundo. Faça sua inscrição.